Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá, pessoal? Tomar um chazinho aqui, tá? Pra voz, pra voz ir melhorando, né, pessoal? Essa nossa frequência, essa nossa voz, tá? Chegue até você aí, tá? É mesmo rouca, mas chega aí com a frequência boa, tá? Graças a Deus, pessoal, a gente mais um dia nessa realidade pra gente continuar, tá? Com as nossas dificuldades, com as nossas falhas, com as nossas, como é? Alegria, tristeza que encontramos aqui, tá? Mas a gente tá caminhando e nossa caminhada tá sendo bem gostosa, bem equilibrada, né? Estamos experimentando coisas que tá trazendo alegria para nossa alma. Então esse é o propósito, isso é importante, porque quando a gente está nessa frequência, a gente cresce, né, pessoal? A gente dá uma guinada aí, né, na nossa expansão da consciência, tá? É, e é isso, é nessa caminhada que a gente vai nos desintegrando o nosso ego, né? É o tema, né, pessoal, que a gente falou aí, primeira, segunda parte, né? A gente já vai para a terceira parte desse tema. Nossa, passa rápido, tá? Daqui a pouco o tema tá acabando. Hoje eu já vou ter que entrar em outro tema, né? Mas é isso, a gente aos pouquinhos, tá? Cada dia a gente 60 minutos só de música aqui no seu ouvido, só de ensinamento, tá? Pra gente ir cada dia, né? Você tira um tempo, né? O tempo aqui que está sendo escasso, né? Porque a Matrix quer tirar o nosso tempo, tá? Nos fazer de escravo, né? Quer tirar o nosso tempo. Então, a gente se procura um tempo, tá? Para se dedicar a isso e a sua espiritualidade, tá? Porque só é você que vai fazer por você, tá, pessoal? As outras pessoas podem apoiar, ajudar, orar, mas é você que vai fazer isso, tá? Essa desintegração, essa decisão, tudo é você, tá, pessoal? Ninguém pode dizer o que você veio fazer aqui, é isso que veio fazer, é isso que dá, às vezes, quando procura essas pessoas que jogam carta, né, lemão, essas coisas acontecem, fica dizendo, você veio para isso, você tem que descobrir isso, tá? Se conectando com a sua alma, sua essência verdadeira. Lá você vai descobrir seu propósito, você vai expandir a consciência, tá? Mas você sabe, né? Existem esses atalhos aí que o inimigo faz para desviar você dessa sua conexão com a alma. E muitas pessoas, né, até do meio espírita, procuram essas coisas, tá? Principalmente quando a situação aqui nessa realidade não tá boa, né? Procura essas coisas aí. Eu vou ler minha mão. Me diga o que é que vai saber do meu futuro. Oh, meu Deus, o que é que vai ser de mim? Entende, pessoal? Então, temos que ficar atento, tá, pessoal? Mas graças a Deus, então vamos lá para o nosso estudo. A gente parou o nosso tema de hoje, né? Que é o tema que a gente tá falando aí. Falei na semana passada. Falei agora também, né? Vamos ver aqui. Aqui, o que é a desintegração do ego? Então, você já viu que essa palavra desintegrar, né? Ela é uma coisa que vai desintegrando aos poucos, né? Também é conhecido também como morte do ego. Mas eu não coloquei essa palavra morte porque vocês não iam entender dessa forma que eu estou fazendo. Então, essa palavra desintegração é muito boa,
porque ela dá uma possibilidade de você estar no processo. Porque as pessoas pensam que é logo, não, eu morri sepultado, aceitei Jesus, pronto, agora eu sou, agora eu sou de Jesus e tal. E isso tem influência, né, de líderes, pastores, que você tem que ficar aqui na igreja. Se você sair da igreja, você perde a salvação, você perde. Então, pessoal, a pessoa tem ideia de que se ela estando em algum grupo desse, ela está nessa, foi chamado por Cristo, foi chamado pela, às vezes não foi chamado, pessoal, tá? Porque essa matrix religiosa, principalmente esse evangelho que está aí, não é o evangelho de Cristo. Evangelho que tem muitas prevaricações, tem dízimo, tem confusão, tem muita coisa. Então, esse não foi o evangelho que foi passado pelos apóstolos, tá? Então, por isso que você não é chamado. Então, quando você é chamado, você vai sair desse meio. É o que aconteceu com a gente, tá? A todos que estão aqui, tá, pessoal? Eles estavam nessa prevaricação aí com esse outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, tá? E é isso, faz parte. Então, mas esse processo aqui da desintegração é um processo interno da nossa alma, né? Onde a gente está se libertando de várias coisas, tá? E esse processo de libertação vai depender do seu nível de consciência. Quanto mais você cresce a consciência, mais você vai galgando e vai se desintegrando dessas coisas do ego, tá? Então, você precisa ser chamado. Como é que eu entro nesse processo, irmão? Quando você é chamado. Você desperta a consciência para perceber isso. Enquanto você não está percebendo isso, tá, pessoal? Tá tudo certo. Você não está no processo, você está agindo de acordo ao seu ego, as coisas que você aprendeu aqui nessa ilha. Você está agindo, tá tudo certo, tá? Mas aqueles que forem chamados despertou, começa a perceber algo além desse ego, dessa materialidade, então você está nesse processo. E aí eu coloquei a pergunta, e por que temos que entender, né? Entrar nesse processo e entender esse processo de desapego. Então, por que a gente tem que entender, pessoal? Por que a gente tem que entender isso? Porque ele faz parte do processo da nossa evolução, da nossa consciência. É uma transformação para a gente ser uma nova consciência. Entende? Porque senão a gente fica no mesmo ego aqui, todo mundo, eu vou para a igreja, eu sou de Cristo, mas vocês agindo da mesma forma. Por isso que nas igrejas está acontecendo isso, né? Que ele diz isso aí, o templo religioso que é a igreja. Muitas pessoas vão lá, você vai ver, tá cometendo a mesma coisa. Tá agindo do mesmo ego, tá agindo da mesma situação. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar isso aqui por quê? Porque as pessoas, tá, pessoal, estão cegas, tá? Estão enxergando, então eu preciso explicar essa situação para essas pessoas. Quem sabe elas despertam, sentem o desejo de trabalhar a espiritualidade, tá? Aí, então, o que é que ele fala que é essa desintegração, pessoal? Ele disse desintegração do ego é um conceito psicológico e espiritual, né? Que vai mexer tanto a parte, o campo mental e o campo emocional e o campo espiritual. Então a gente vai trabalhar nossa alma para que a gente se conecte à nossa essência divina, nossa essência espiritual, que é a nossa verdadeira identidade. Então a gente vai largando a identidade egóica e começando a
manifestar nessa realidade a identidade divina, tá? Então, e isso você vai emanar energias, frequência mais elevada. Amor, alegria, paz, equilíbrio, né? Empatia, misericórdia. Então, são frequências evoluídas, são frequências dimensionais, tá, pessoal? Está na nossa alma. A gente tem a parte divina. Deus está com a gente. Mas será que a gente vai querer manifestar isso? Isso é uma pergunta que vocês vão ter que responder, tá? Aí ele fala que descreve, então, é um processo, né? Que descreve de transformação da nossa consciência. Então, é o processo que a gente está sendo transformado. Então, a própria Bíblia fala, né? Dia após dia estamos sendo transformados em glória na imagem do nosso Criador. Paulo fala isso, né? Então, dia após dia, com toda a dificuldade, você viu que os apóstolos teve bastante, né, dificuldade. Então, mas ele percebeu, né, que dia após dia a gente estava sendo transformado. Quem é que estava sendo transformado? A consciência dos apóstolos. É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu conservo diante dos homens, diante de Deus, para ter uma boa consciência. Então, ele sabia que ele tinha que guardar essa boa consciência, que é essa conexão com a essência espiritual dele, com Deus, com o Criador, com Cristo. Eles sabiam disso, tá? Então, ele está preservando isso. Então, por mais que o corpo aqui, tá? Os homens fizeram mal ao corpo dele, a consciência dele foi guardada em Deus, tá? Então, é um processo de transformação da nossa consciência. Pessoal e espiritual. Então, é uma coisa pessoal. Cada um tem o seu processo de transformação da consciência. Seu processo de transformação da consciência não é igual ao meu, tá, pessoal? Cada um tem a sua experiência com a sua espiritualidade, com Deus, com Cristo, né? Cada um tem. Se você for abrir aqui para todo mundo contar a experiência espiritual dele, que ele teve, você vê que não vai ser a mesma, né? Porque cada um tem o seu momento de despertar, tá, pessoal? Aí ele fala, é um fenômeno da alma, então, que a alma está sendo transformada, que ocorre quando uma pessoa experimenta a ruptura. Então, o que é essa ruptura, pessoal? Ele fala, ou a dissolução da identidade egóica, resultando em uma mudança profunda na forma como se percebe e se relaciona com o mundo ao seu redor. Então, esse ruptura é essa dissolução que você vai ter na transformação, que é no momento de despertar. Quando a ruptura é o momento de despertar. Você desperta, você começa a perceber, você já começa a olhar o mundo diferente ao redor, você começa a perceber. Então, isso é uma ruptura. Você foi despertar da consciência, houve uma ruptura ali. Então, você entrou nesse processo de desintegração do ego. Então, agora você vai largando as coisas, né? Vício, crença limitante, né? Da família, da sociedade, da religião. Então, você vai trabalhando isso, tá, pessoal? Por isso que eu falo aqui para os novos, né? Porque os novos, para não deixar de estar aqui, porque cada dia que eu estou trazendo um conhecimento para ir se despertando, você crescendo, tá? Porque quando você vê alguma coisa que eu falo aí que não é de acordo com a sua crença que você recebeu aí das religiões, ou então da sociedade, ou da família, vocês aí chegam e abandonam aqui o canal. Vocês não querem saber mais, porque aquilo mexeu com você.
Aí você se invoca e nada, nada, irmão Samuel. Eu sou assim, vou morrer assim, acabou e, né? Né? Tem esse tipo de pessoas, né? Então, você atrapalha, atrasa o seu processo de transformação da consciência. Você foi chamado. Aí quando as coisas vão apertando, né, pessoal? É sempre assim. Quando a coisa aperta, o calo aperta, aí vem procurar ajuda. Então, vem procurar ajuda e principalmente ajuda espiritual, ajuda da alma, né? Que é o mental, o emocional. Então, ela começa a se envolver com energias estranhas e aí traz esses problemas mental, confusão mental, emocional, então emocional da. Então, aí ela vem, né, procurar ajuda, né, pessoal? É isso, tá tudo certo, tá, pessoal? Vocês tomaram a decisão errada, é importante voltar, reconhecer, nossa, tem que voltar lá, tal, não sei o que, irmão Samuel, nossa, aquilo me fez muito bem. Então, é importante você reconhecer isso, tá? Não seja orgulhoso em relação a isso, tá? Se vocês tomaram a decisão, deixaram aí, não quer mais assistir, você pode voltar de novo. Já aconteceu com pessoas aqui do meu canal assim. Elas foram, depois voltaram, tá? Sem problema nenhum, pessoal, tá? Eu não vou julgar você pela sua decisão de você não estar assistindo o meu vídeo, de você não estar no processo. Isso é uma decisão sua, eu respeito. O momento que você se disponibilizar, eu estarei aqui, se Deus, a espiritualidade, não me levar antes, tá? Eu estarei aqui para auxiliar, apoiar, porque eu estou como um auxiliar da espiritualidade, tá? E não sou eu que resolvo as coisas, tá? Existe aí uma hierarquia espiritual que resolve as coisas, tá? Mas eu estou como auxiliar de passar essas informações, auxiliar vocês nesse processo de despertar da consciência, né? Que é o qual, na hora que você rompe, você entra, você aí vai entrar no processo de dissolução, né? Se desvencilhar da identidade egóica, então, dessa identidade que a gente foi criada. E isso vai resultar em uma mudança profunda, né, na alma da pessoa, como ela se percebe, então, como é que ela percebe quem é ela, né? E se relaciona com o mundo. Então, como é que ela está se relacionando com o mundo também? Então, há uma transformação muito grande que as pessoas vão notar a maneira que você se relaciona com as pessoas, tá? Você vai começar a se perceber que você não é esse ego, você é a consciência, tá? Muitos aqui agora do meu canal têm essa consciência, tá, pessoal? Mas é assim, a gente não sabia, tá tudo certo, pessoal. Quando a gente não sabe, tá tudo certo. Agora a gente sabe, a gente vai procurando a melhorar. É isso, tá? Sem problema nenhum, tirando as crenças, né? Porque para a gente estar na verdadeira espiritualidade, vai ter que tirar essa sujeira que foi colocada tanto pela sociedade, pela família, pela religião, pela política, sabe, por um monte de coisa foi colocado muita coisa. Então a gente tem que ir se limpando disso, para a gente refletir uma imagem espiritual, a imagem de um filho de Deus, né? Um filho, uma filha de Deus, tá? Tá certo? Aí ele fala também, a palavra desintegra significa a separação das partes, de um todo ou de uma unidade. Então, a gente vai ter a separação da parte, que é a parte da identidade egóica, né? Para a gente ter, reunir essa parte no todo, reunir em uma unidade. É isso que Cristo quer. Foi isso que Cristo fez a oração, que os discípulos se tornassem um, como ele era um com o Pai. É esse processo que está acontecendo, tá, pessoal? Não estranhe.
A gente que foi chamado, a gente está nesse processo, tá? Então, vai mexer com a alma, então vai ter coisa, tá? Por isso que o processo do despertar, pessoal, ele não é fácil, tá? Caminhar nesse processo também não é fácil, permanecer é difícil. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus, tá, pessoal? Isso que é misericórdia de Deus, tá? A graça dele na nossas vidas, tá? Então, a gente viu isso na primeira e segunda parte, não foi, pessoal? Agora a gente vai para a terceira. A gente viu também os estágios e a gente estava no desafio, né? O desafio que a gente encontra nessa desintegração do ego. Então, nesse processo que a gente está aqui caminhando com a espiritualidade, a gente encontra muito desafio. E a gente viu que o desafio não é muito agradável, não foi? E ele diz que existe desafio comum que todo mundo enfrenta, que é o quê? O medo do desconhecido. Então, a gente viu isso, né? Na segunda parte. E aí, a terceira parte, que é o quê? A segundo desafio que a gente enfrenta: solidão e isolamento. Então, pessoal, solidão é assim, de pessoas aqui dessa realidade, tá? Mas a gente não tá só, pessoal. Deus está com a gente nunca está só. Por mais que a gente esteja, por exemplo, eu tô só, tá? Tenho aqui meus familiares que às vezes estão aqui se relacionando comigo, mas eu sou só, não tenho aquelas pessoas. Então, a gente às vezes pensa que a solidão, então, a solitude é diferente da solidão, esse isolamento. Então, a gente se retrai por causa de muita coisa que a gente percebe energia, então, muitas companhias, muitos lugares pesados. Então, a gente começa a ter esse isolamento naturalmente, tá, pessoal? Mas que não vai levar a pessoa a ficar doente, né? Aí ele fala, a desintegração do ego pode levar a uma sensação de isolamento e solidão. Então, pode levar você a essa sensação de isolamento e solidão. Uma vez que a pessoa pode se sentir desconectada da sua antiga identidade egóica e dos relacionamentos que antes era significativo. Isso pode ser um desafio emocional significativo. Então, a pessoa naturalmente, tá? Porque quando você desperta, a sua frequência muda, então, naturalmente você começa a não ter mais aquelas amizade que alimentava essa identidade egóica sua, tá, pessoal? Então, você aí naturalmente vai entrando naquela isolamento, você vai, sabe, protegendo a sua energia. Então, para você proteger sua energia, é natural do despertar isso acontecer. Por isso que a maioria dos despertos estão só, pessoal, tá? Por isso que é bom eu abrir o canal para que os desperta, aqueles que é da verdade, a gente começasse a interagir aqui, tá? Porque a maioria estão só, a maioria ninguém entende ele, a frequência dele é diferente. Então, a gente fala de coisas que as pessoas que estão aqui na identidade igual acham uma coisa, uma loucura, vai dizer que a gente é louco. Então, naturalmente a gente, né, se reserva, a gente tem aquela solitude, né? Então, parece que você está entrando em uma solidão, uma solitude. Oh, meu Deus, a pessoa só fica ali só. Tá pensando que a gente tá triste, tá? Porque não tem amigo. Então, esses todos os amigos que a gente tinha antes, que alimentava a nossa identidade egóica, os relacionamentos,
isso pode ser um desafio emocional. Então, pode ser um desafio, porque você vai ter que trabalhar isso aí. Essa emoção de, sempre eu estava ali com o amigo, agora não vou mais. Então, você vai ter que trabalhar isso aí. Então, isso acontece, esse é um desafio que a gente enfrenta, né? Todos enfrentam. Eu enfrentei, tá? Muitos dos meus amigos mesmo, músico aí, não tenho mais contato assim. Eu falo, tá? Eu falo com eles, mas não tenho, porque eles estão em outra frequência. Eles estão querendo fazer outra coisa. Vamos tocar, vamos beber, vamos pegar a mulher aí, vamos. Então, isso não é uma frequência para mim, né? Mas a gente tem que entender que é o momento deles, que eles estão nessa identidade egóica, eles estão procurando aqui as coisas aqui, tá? Mas eu já tô em outra frequência. Então, por isso que a energia não se compatibiliza, né? Não tem a compatibilidade. Nossa, que palavra, hein, pessoal? Então, isso aí vai ter que ser um trabalho ao longo prazo, tá, pessoal? E você começar a entender essa situação. É natural. E a pessoa mesmo, quando ela mudou a frequência, ela mesma ela vai deixando aquelas coisas, tá? Porque a maioria desses alimenta vícios, tá? Às vezes de bebida, de substâncias aí, né, ilícita. Então, esses amigos, eles alimentam a nossa identidade, né? Egóica. Então, a gente aí, naturalmente, a espiritualidade nos desconecta dessa identidade egóica, né? Desses relacionamentos que alimentava a nossa identidade. Porque a gente agora tem que fazer o processo de desintegração, não alimentar a nossa identidade egóica. Entende, pessoal? Por isso que acontece isso com aqueles que são despertos, tá? Se você está aí sozinho, tá? Desperto, é pessoas que gostam de trabalhar a espiritualidade, de estudar. Se você está sozinho, entenda, porque é o processo natural que a gente tem que passar para ir trabalhando as coisas, né? A gente se vê livre disso. Entendeu, pessoal? Então, eu acho que vocês passam, ou então estão passando, ou já passaram por isso. Eu mesmo estou na minha solitude aqui, tá, pessoal? Uma solitude gostosa, tá? Acorda aqui sozinho, tá? Apronto o meu cafezinho, tá? Entende? Até, né? Se como é que se diz, ter uma pessoa do seu lado espiritual que esteja ali querendo compartilhar. Por isso que a maioria dos espirituais ele tem que arranjar uma pessoa da mesma frequência. Porque se você vai arranjar, né, isso que acontece, tá, pessoal? E tem muitos espiritualistas que balança a emoção dele porque ele vai se envolver com pessoas, tá? Aí, aqui, né, normal, mas a pessoa está em outra frequência, está em outro pensamento. Então você se envolve aí com a mulher, depois não dá certo, procura briga, confusão. Aí você está metido em várias frequências que você não queria. E isso atrapalha esse seu desintegrar do desintegração do ego. Isso impacta a sua evolução espiritual. Por isso que é melhor eu estar aqui só, tá? Eu sozinho aqui controlando as minhas energias, do que estar eu arranjar qualquer mulher para ter um relacionamento, a gente vai se misturar. Misturou a energia, teve um relacionamento, já foi, tá? Estamos misturados. Então, que pode causar que você atrapalhe a sua evolução espiritual. É por isso que eu tomo cuidado com isso, porque senão eu vou parar aqui, tá? Se tá, qual tipo de mulher que eu arranjar aí, arranjar problema, no instante, eu não tenho força espiritual para poder falar essas coisas da espiritualidade para vocês. Então vou parar. E teve já muita gente cair, parar por causa disso, pessoal.
Por isso que quando a gente desperta, a gente, né, tem esse processo de entrar nesse solitude e isolamento, né? Isolamento, separação. É o que a Bíblia fala, né? A gente é santo, então a gente foi chamado para a santidade. Então, para nos separar e trabalhar nossa evolução espiritual. E a gente está junto sempre daquelas pessoas, né? Quando a gente pode, né, pessoal? Nesse, nessa realidade, aquelas pessoas que estão ajudando a gente a crescer espiritualmente, né? Espero que se aparecer uma pessoa assim, tá? Vai ser muito maravilhoso, né, pessoal? Porque uma energia da outra pessoa ajuda a outra, né? É isso que a Bíblia fala, né? Que é melhor ser dois do que um, para um ajudar o outro. Quando o outro cair, né? O outro vai lá dar uma força. Aí o que mais, pessoal? Terceiro desafio que a gente enfrenta, é resistência interna. Então, aqui no meu canal, pessoal, existem os heróis da resistência. Tá? Tá? É normal, tá, pessoal? Eu tenho resistência também. Tem coisas ainda que ainda não consigo trabalhar. Tem que trabalhar o meu ego e a espiritualidade está trabalhando, tá? É normal, tá? Então, essa resistência todo mundo tem, né? Essa terceiro, esse terceiro sinal, né? De desafio que a gente enfrenta. Então, o que é que ele fala que é essa resistência? A mente egóica pode resistir ao processo de desintegração. Então, a mente, tá, pessoal? Porque a nossa mente está atrelada a essa identidade egóica, que é aqui o eu inferior, é essa, como é que se diz? Como é que fala? No teatro, né? Esse personagem que a gente criou aqui nessa realidade. Então, essa identidade, a mente está atrelada. Por quê? Por isso que vocês, a sua mente está atrelada, vocês pensam que é esse personagem, que é esse corpo. E a resistência é isso, é para que não deixe morrer essa sua identidade. Mas ele precisa ir desintegrando para que apareça outra identidade. Por isso que não pode matar o ego, né? Levar a pessoa a desintegrar a identidade dela. Aqui esse processo vai acontecendo ao longo do tempo, porque quando você vai desintegrando essa identidade, você vai colocando outra identidade espiritual, identidade da sua essência. É o que a Bíblia fala, a Bíblia está fazendo com que você venha demonstrar essa sua consciência, essa sua identidade verdadeira, que é a imagem do Filho de Deus, tá? Vocês todos falam, eu sou filho de Deus, filho de Deus. Mas olha qual é a frequência que vocês estão passando, qual é a imagem. Entende, pessoal? É claro, isso é bem claro, tá? Na nossa mente, tá? E as pessoas precisam entrar nesse processo por causa disso. E não resista. Quando você está no processo, não resista, pessoal. Tá? Entre no processo para ser transformado. Não fique resistindo. Porque isso é uma coisa inconsciente, da mente consciente. Começa a resistir no processo de mudança, tá? Tentando, ele fala, tentando manter o status, então, o status é aquela que você criou aqui para esse personagem. Quando evita a mudança, isso pode resultar em uma luta interna entre a antiga identidade egóica e a nova perspectiva emergente da essência. Então, é a luta que Paulo enfrentou, todos enfrentam, tá, pessoal? Todos aqueles que se converteram, desperto, aquelas pessoas, ele enfrenta essa luta interna. Então,
Quando você evita a mudança, você está entrando nessa luta interna entre a antiga identidade, então, a sua identidade egóica começa a falar, você começa a ter orgulho, você começa, então vem aquele sentimento, tá? Então, você tem que perceber isso. Epa, não, eu não posso, eu tenho que melhorar, cada momento melhorar. Quando se você percebe isso que cometeu algo, né, pessoal, do egóico, tá? Tá tudo certo, tá, pessoal? A gente tá aprendendo, não entre na frequência de culpa. Você também, outros também, quando errar, você vê, não faça a pessoa também se sentir culpada. Ajude ela. Não, tá tudo certo, vamos continuar. Vamos, não, é assim mesmo, é o processo. A gente, quando tá com a mente egóica, tá? A gente não percebe. A gente resiste por causa dessa identidade. Mas a gente está num processo de transformação, tá tudo certo. Então, a gente tem que ter esse pensamento, tá? Mas o que é que entra? Na hora que você comete, entra mais outra parte egóica, que é de culpar você. Você culpar você, ou então você vê erro de outra pessoa, você culpar a outra pessoa. É assim, pessoal. É assim que funciona a nossa identidade egóica. Não é fácil, pessoal. Por isso que a gente, né, a gente precisa ir crescendo assim essa consciência para a gente melhorar isso, tá? E isso vai melhorar até o relacionamento com as pessoas, tá? Você tem paciência com as pessoas, você entende o processo da pessoa, tá? O processo dela. Então, tudo isso, tá, pessoal? Porque não se culpe. Se acontecer, você perceber, nossa, cometi, tô no ego aqui, cometi algo, tá tudo certo, você diga, tá tudo certo, vamos continuar, tá? Se alguma coisa falou para a pessoa, vai lá, não, me perdoe aí, me desculpa aí e tal. E continua o seu processo, pessoal. Não para. Não para por causa de coisas, tá? Por isso que é importante procurar pessoas que ajudem a elevar a sua consciência. Pessoas com mais sabedoria, consciência, tá? Para ajudar nesses momentos difíceis, tá? Por isso que eu aconselho, tá, pessoal? Muitas pessoas que tiveram sofrimento, trauma, tanto espiritual como emocional, tá, pessoal? Tem que buscar uma terapia, pessoal. Eu tô aqui para lhe ouvir. Tem vários outros terapeutas também, tá pronto para ouvir. Psicólogo, psicanalista. Você trabalhar isso aí dentro de você, entende? Para você melhorar. Porque quando vê, você já está se comportando. É uma coisa tão inconsciente, tá, pessoal? Quando vê, você já está se comportando de uma forma. É quando você vai perceber depois: oh, meu Deus, eu agi assim, meu Deus. Entende, pessoal? Tá tudo certo, tá? Se você agiu, tá tudo certo. É só pedir perdão, desculpa e continuar o processo, tá? Então ele disse uma luta interna, a antiga identidade egóica com a identidade egóica, né? E a nova perspectiva, então a nova perspectiva emergente, né? Da essência. Então, é por isso que a gente está nessa luta. Eu acho que todo cristão desperto passa por essa luta, tá? Essa resistência interna. Então, quarto desafio que a gente enfrenta: incerteza e confusão. Nesse caminho aqui, pessoal, a gente tem muita incerteza e confusão, né? Mas a gente precisa ir crescendo para a gente ter certeza. E a certeza é fé. A gente crê em Deus naquilo que a gente não vê. Então a fé é isso. Por isso que existe essa frequência, a fé, dentro da gente, e a gente não pode perder. Se a gente perde isso, pessoal,
Por isso que tem muitos agora na internet querendo matar a fé da pessoa. Não é para matar a fé da pessoa. Eu estou aqui trazendo a espiritualidade, a conexão verdadeira. Não é matando a fé da pessoa, né? Eu falo dos erros dos outros grupos aí, dos templos religiosos, mas não fazendo com que essa pessoa se desconecte da espiritualidade, que ela venha a se reconectar verdadeira e trabalhar verdadeiramente a espiritualidade. É por isso que eu estou ensinando, tá? E não estou falando mal de não sei o quê. Então, eu estou trazendo espiritualidade. Quando você vai trabalhando essa espiritualidade, você vai percebendo que aquele lugar já não faz mais sentido para você. Teve muitas pessoas aqui que estavam no grupo dela, ela me assistia. Depois ela mesmo percebeu que o que ela lá, o grupo lá dela, não fazia mais sentido. Então, essa pessoa não foi mais. Não faz mais sentido para mim. Por quê? Eu já entendi o que é a espiritualidade, o que é o trabalho. Então, não precisa de templo para fazer isso. Não precisa de líder, não precisa de nada. É isso que eu estou levando as pessoas aqui, a verdadeira espiritualidade dela, que não tem nada a ver com esses grupos religiosos. Não é matar a fé da pessoa, tá? Então, o quarto, né, desafio é incerteza e confusão. O que é que ele fala? Ele fala a desconstrução da identidade egóica. Então, quando você está nesse processo, né, é a crise existencial. Pode levar a uma sensação de incerteza. Então, quando você está no início, né, que é no início você entra naquela crise existencial de saber quem é você, de onde você veio, para onde você vai, qual é o propósito de você estar aqui, qual é o seu propósito. Então, é esse momento, né, pessoal? Eu acho que vocês também já passaram por essa fase. Então, se você está nessa fase, tá, pessoal? O que é que eu vim fazer, irmão Samuel? Eu não sei, tá, pessoal? Mas eu sei de alguma coisa que você vai ter que trabalhar a sua espiritualidade para saber verdadeiramente o que é que você veio fazer aqui. Uma coisa eu sei disso, tá? E é o que eu estou ensinando, tá? Vocês novos aí, tá? Que tá nessa fase aí de incerteza, confusão, né? Porque você entrou nesse processo de desconstrução da identidade agora. Você está desconstruindo isso. Então, quando você está desconstruindo isso, você começa a perguntar: pô, se eu não sou esse corpo, eu sou o quê mesmo? Quem sou eu? O que é que eu vim fazer aqui? Você começa a se perguntar, tá? E perguntar a Deus, né, pessoal? A maioria, né? Porque a maioria acredita em Deus, né? Então, começa a perguntar a Deus, tá? E Deus vai lhe mostrar, tá? Deus está dentro de você. Então, quando você começando a buscar esse Deus, a trabalhar essa conexão, ele vai revelando coisas a você, sobre você, tá? Você vai começando a se perceber, tá? É as informações que eu trago aqui, tá, pessoal? Aí ele fala, a crise existencial pode levar a sensação de incerteza e confusão sobre que a pessoa é. Então, sobre quem ela é, né? E o qual é o seu propósito. Então, e também qual é o meu. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci, por exemplo, se eu for perguntar, né? Por que eu nasci aqui nessa realidade aqui, nessa periferia, nesse bairro? Minha mãe é lavadeira. Por que eu nasci dessa família? Entende, pessoal? A gente é assim, porque a gente não sabe de tudo, tá? Aí ele fala, e isso pode ser desconfortável e desafiador. Então, isso pode ser desconfortável, né? A gente pode desafiador, mas também pode abrir espaço para um crescimento pessoal e espiritual significativo. Então, pode abrir espaço para que você
comece a buscar todas as informações, toda. É por isso que aquele que é desperto, ele está indo atrás de conhecimento, né? Informação de muita coisa, porque ele quer saber sobre ele mesmo. Essa é a ânsia do. Vocês estão aqui estudando essas coisas, vocês ficam aí assiduamente. É porque vocês querem descobrir quem é vocês. Que coisa, né, pessoal? Porque a gente esqueceu quem é a gente, tá? Então, quando essas informações, quando eu falo sobre o ego, essas coisas, né, falando do nosso sentimento, né? Então, isso começa a mexer com vocês, interessa a vocês, porque vocês querem saber quem é você. Então, é o processo que ela vai buscando, né? Aí ela vai crescendo mais, tá? E aí isso vai diminuindo, então vai diminuindo a incerteza, ela vai começar a ter mais fé, mais certeza, vai diminuindo a confusão mental, né? Porque essa confusão mental foi criada pelo, pelas coisas que foi colocada na nossa consciência, né? Porque a gente chegou aqui nessa realidade criança, né, pessoal? Os primeiros relacionamentos que teve, a gente teve com a nossa família que colocou coisa. Você vai ter que ser isso, menino. Você tem que ser assim. Você tem que. Então, foi colocando coisa na nossa consciência. Por isso que eu estou falando, crença limitante da família, depois a sociedade, você foi para a escola, né? Aí meteram mais coisas lá na sua consciência, tá? No seu campo mental. Então, a gente vai ter que se liberar. E depois você foi procurar para entender quem é você. Você foi para os grupos religiosos, lá meteram mais coisas na sua mente. Então, isso a gente está fazendo essa limpeza, tá, pessoal? Dessas coisas, de crença limitante. Então, tudo que nos ensinaram lá foi errado? Não. Então, aquelas coisas que não é correta, a gente descarta e a gente recebe aquilo que, mesmo que numa religião, mesmo na sociedade, mesmo na família, ensinar aquilo que era correto. Entende, pessoal? É assim que a gente está fazendo essa limpeza, tá? Aí ele fala, isso pode ser desconfortável, mas também, né, nesse processo, vai abrir um espaço de crescimento pessoal e espiritual significativo. Então, vai abrir esse espaço para o seu crescimento, para você ir buscar. Você tem sede de conhecimento, ainda mais essas coisas que fala da nossa personalidade, que fala, né? Que fala também da onde da nossa origem, da onde a gente veio. Então, a Bíblia, você começa a buscar isso. Esse é o caminho dos despertos, tá, pessoal? Porque a gente quer saber quem é a gente, pessoal. É tudo por causa disso. Porque a gente, quando entrou aqui, a gente se esqueceu de onde a gente tá. E vocês, tá? Vocês são meus irmãos, tá? As pessoas estão. Ela não entende isso agora, ela está inconsciente, mas elas vão saber disso aí. Vocês são meus irmãos. Que eu estou orientando aí para vocês passar por esse processo aqui, não perturbado, né? Balançando a emoção. Você passar aqui tranquilamente, entendendo o que você vê fazer, entendendo o que você melhorando a sua frequência, tá? É isso, pessoal. Aí, o que mais que ele fala? Ele fala alguma coisa a mais aqui? Vamos ver. Cadê? Ele fala aqui. E quais os benefícios da desintegração do ego? Então, se existe desafio, existe também benefício, pessoal. Quando você entra, não tem a resistência dessa desintegração. Você vai aceitando isso, as coisas como ela é. Então, e existe um benefício de você entrar nessa frequência, tá? Que ele fala o quê? Embora a desintegração do ego possa ser um processo desafiador, né? Tenha desafio, né, pessoal? Também pode trazer uma série de benefícios significativos.
para a pessoa que passa por esse processo. Então, pessoal, ele fala aqui que, embora, né, a gente enfrente, aqui você viu, a gente enfrenta resistência, solidão, o que mais? Incerteza, confusão, medo, né? Por mais que a gente enfrente isso, mas quando a gente não tá na resistência, tá, pessoal? O que é que acontece? A gente está no processo, a gente também experimenta uma série de benefícios significativos para a nossa vida. Qual é? Né? Vamos ver aqui, ele vai dizer quais são esses benefícios. Tá, pessoal? Então, qual é o primeiro? Primeiro benefício de você estar nesse processo de desintegração do ego é o quê? O autoconhecimento e a autenticidade. Então, a gente começa a buscar o autoconhecimento, né? E começa a buscar uma frequência mais evoluída. Começa a buscar esse conhecimento que tem a verdade, que tem uma autenticidade. Então, por isso que naturalmente, tá? Os despertos, eles buscam o conhecimento, mas aqueles que têm a verdade, tá? Eles sintam verdade, ele fale com a verdade do coração dele. É por isso que a maioria aqui, tá? Se inscrever no meu canal, foi falado ao coração dele. Eles estão aqui. Eu nem conheço essas pessoas, mas eu sei que a espiritualidade conhece. E através do algum ensinamento aqui, das minhas palavras, eles falou ao coração dele, né? E eles se inscreveram, eles estão aqui, eles estão assiduamente, eles estão percebendo o meu ensinamento, tá? Uns chegaram assim meio desconfiado, né? Que é isso aí? Quem é esse rapaz aí? Chegaram assim, esse rapaz é da onde mesmo? Que é que ele, qual é a igreja dele? Né, pessoal? Mas quando foi passando aqui, ele percebeu o que eu estava trazendo, tá, pessoal? Essas pessoas. E estão aí, tá? Graças a Deus, tá? Então, o benefício é que você vai começar a buscar se conhecer. Então, quando você está buscando esse conhecimento espiritual, você está buscando esse autoconhecimento. Mas não é qualquer conhecimento, é o conhecimento que tenha autenticidade. Então, o que é que significa essa palavra? Eu até já gravei um vídeo. O que é autenticidade espiritual? Tá aqui no meu canal, tá? Que significa o quê? Essa autenticidade, a verdade. Então, o conhecimento com aquela verdade profunda. Então, os despertos, eles estão buscando isso, tá, pessoal? O que mais ele fala aqui, pessoal? Deixa eu tomar um chá aqui, para minha voz, né? Maravilha. Vamos lá. Vamos continuar o nosso estudo. Então, ele fala que esse autoconhecimento, essa autenticidade, ele fala, a desintegração do ego permite que a pessoa se conheça em um nível mais profundo. Então, é isso, né? A gente vai conhecer a nossa profundidade, a nossa alma, quem é a gente verdadeiramente. Além da camada superficial. Então, além dessa camada superficial, da identidade egóica. Então, a gente vai se conhecer profundamente, aquele que é desperto, entra nessa desintegração, ele está buscando se conhecer além desse ego aqui. Porque ele já sabe que ele não é só isso aqui. Eu não sou só essa vida, não tem só essa vida, não sou só essa pessoa. Tá? Então ele começa a buscar o autoconhecimento para isso. Aí ele fala: isso pode levar uma maior autenticidade. Então, isso vai levar que ele busque essa escamada com autenticidade e alinhamento com a verdadeira essência das pessoas. Então, ele busca o alinhamento com a verdadeira essência dele, que é a verdadeira pessoa dele.
Então, ele está buscando isso. Então, quando você entra em alinhamento, né? Então, quando ele fala alinhamento com a verdadeira, está falando de frequências. A gente se alinha com a nossa alma através da frequência. Se você começa a vibrar no amor, você está de acordo com a sua essência espiritual. Vibrar no amor, na alegria, na paz, na empatia, no amor, na misericórdia. Sabe, essas frequências, então, você aí está alinhado com a sua alma. Por isso quem está emanando essa frequência está alinhado com a alma dele. Entende, pessoal? É isso. E isso vai ser até, parece que é o meu próximo tema, né? O que é o alinhamento da alma, tá? Eu já estou dando spoiler aqui. O próximo o próximo tema, tá, pessoal? Porque eu tenho que falar isso. Se eu estou falando de desintegração, a gente está desintegrando para integrar, para a gente se conectar com a nossa alma divina, tá? Então eu preciso falar sobre esses dois processos. É o que a gente está estudando, né, pessoal? Aí o que é que ele fala mais, pessoal? A segunda benefício, expansão da consciência. Então, nessa jornada que a gente vai desintegrando, vai buscando coisa, a gente vai expandindo a consciência, pessoal. Por isso que eu falo aqui, pessoal, vamos cada dia estudar, melhorar para expandir na consciência. É por isso que eu já fiz o teste com vocês aqui, tá? Que foi o quê? Se você é a mesma pessoa antes de conhecer o meu canal. Vocês são? Olha aí. Vocês mudaram ou não? Vocês tiveram melhor ou não? Tiveram, pessoal. Por mais que aconteceu muitas resistências, muitas perturbações, por mais que aconteceu, aquilo é o processo da espiritualidade trabalhando para você ir melhorando. E você foi melhorando. Olha aí, pessoal. É verdade ou não é isso? Ou é uma mentira que eu estou falando? Que ninguém melhorou nada. Aqui tem que crescer, tá? Aqui não é igual os conceitos religiosos, evangélicos, que as pessoas não crescem lá espiritualmente. Não, aqui vai ter que crescer. Aqui não pode existir criança. Aqui pode ela nascer, ela ser uma criança, né? Mas ela vai ter que crescer para ter responsabilidade. Entende, pessoal? É isso que a gente tem que ver. Então, o benefício é a expansão da consciência. Por que é que ele fala que é isso? Ao transcender a identidade egóica, então, você transcendeu essa fase da identidade egóica, a pessoa pode experimentar uma expansão da consciência e uma maior compreensão da natureza da realidade. Então, ela vai compreender a natureza da realidade dela e compreender o jogo aqui dessa realidade. Você vê por isso que a gente tem que expandir a consciência, né, pessoal? Você vai entender todo o jogo que acontece aqui. Por que quando a gente expande, a gente compreende essas coisas? A gente não é mais tocado, não vai mexer mais com a nossa emoção, a gente não vai ficar indo para lá, para cá, né? Pelo vento de doutrina, a gente indo para lá, aonde está a verdade? É aqui, venha para cá, é aqui. Então, a gente não vai mais. Olha aqui as pessoas, vê se ela agora fica aí vagando por grupos religiosos, em grupo religioso. Veja aí, os pessoal do meu canal. Por quê? Por causa da expansão da consciência. Conhecimento é tudo. É o que eu estou passando para vocês. Eu estou passando aqui, pessoal, o maior tesouro para vocês. Alguns dão importância, outros não, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Estou passando um tesouro para vocês, tá? Me dedicando aqui. Agora, será que eu não mereço também ajuda, pessoal? Você entende? Isso é consciência, tá?
Espero que exista pessoas que tenham consciência dessa expansão e entenda isso, tá? Aí ele fala, a natureza da realidade. Ele fala, isso pode levar a uma maior clareza, então, você vê as coisas com clareza, e sabedoria em relação à vida. Então, você tem sabedoria de como lidar nessa vida aqui, nessa realidade, nessa vida que você está vivendo. Você vai andar com clareza, com sabedoria. Entende? Então, esse é o benefício de você estar nesse processo que você vai passar por essa expansão da consciência. Esse é o benefício. Então, qual é o outro benefício, pessoal? Nossa, já 60 minutos, pessoal. Vamos parar aqui, eu vou marcar aqui, tá? Eu ia continuar, tá? A gente parou no segundo benefício, que é a expansão, não foi, pessoal? Então vamos parar aqui, segunda parte, eu vou marcar aqui. A gente tá o quê? Na quarta parte. Segunda parte, o que, ó, velho? Quarta parte, né? A gente já vai para a quarta parte. Então, marquei aqui quarta parte. A gente vai, né, continuar sobre essa estudo, né, que a gente está fazendo sobre a desintegração do ego. E a gente estava no benefício, né? A gente parou na segunda parte, que é a expansão da consciência. Então, tá marcado, tá? Agradecer a vocês, tá, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, vocês novos aí, tá? Permaneça, tá, pessoal? Porque a gente tá fazendo esse estudo desse tema. Então, cada tema aqui a gente vai levando assim por parte, para a gente ir desvencilhando, entendendo o que significa isso, a desintegração. Agora, a minha pergunta é, pessoal, vai chegar a pergunta lá que eu vou falar. Se vocês têm assistido a primeira, a segunda e a terceira parte agora, vocês sabem o que é desintegração. Você acha que isso não tem na Bíblia, pessoal? Você entende, pessoal? A gente precisa ir estudando assim para entender o conceito, tá? Então, paramos aqui. Amanhã eu continuo a quarta parte, se Deus e essa espiritualidade permitir, tá? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, até aqui tem nos ajudado. Agradecer a vocês, até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!